Então, irmãos, o nosso último tópico, ele trata, ele vai falar sobre a religiosidade e o legalismo, né? A experiência de Cristo Jesus viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo, né? Isso aqui é um tema que não dá para fazer em 10 minutos, mas eu vou tentar fazer em 10 minutos, né? Para poder aproveitar o vídeo. Então, irmãos, Paulo aqui, ele está falando de uma situação em que as pessoas queriam introduzir ali, os judaizantes, as regras da antiga aliança, o circuncidar-se e seguir as ordenanças da lei de Moisés, né? Dos 10 mandamentos aos novos cristãos. Está baseado em Gálatas 2:21, que diz assim: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada, foi em vão. É o que ele fala, né? É quase que um apelo dele aqui para que as pessoas se voltassem realmente para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira mensagem que estava ali sendo pregada através do evangelho. E o que aquelas pessoas, aqueles intrusos queriam, na verdade, era anular o sacrifício de Cristo, né? Era dizer que a graça de Deus, o sacrifício de Jesus em morrer por nós, pelos nossos pecados, em nosso lugar, não foi suficiente, não foi o bastante, que nós precisaríamos continuar observando ali a lei no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que a lei não seja boa, que a lei não seja ali princípios bons que Deus colocou para serem seguidos, não. Mas a lei nos mostra quem realmente nós somos. A lei revela a nossa natureza carnal, de que precisávamos sim de regras, de mandamentos, de princípios a serem cumpridos, seguidos, porque senão a gente ia se matar, a gente ia se destruir. Quem está aí lendo o Velho Testamento vê, percebe o quanto a natureza humana é enganosa, é má, é perversa, o quanto o ser humano é mau, o quanto o ser humano é perverso. E que ele precisava de leis, até mesmo para conservar ali o povo de Israel santo e separado, para que o Messias pudesse nascer, para que o Messias pudesse nascer num ambiente desse, onde Deus era conhecido, onde Deus era temido, onde Deus poderia ser santificado também, e esse povo, através da lei de Moisés, através dos mandamentos, ser um povo santo e separado, né? Ser diferente dos outros povos, das regiões, das nações pagãs ali em volta deles. Então, a experiência de termos Cristo em nós, vivendo em nós e através de nós, né, desfaz que a gente tenha uma vida de religiosidade. Eu penso sempre naquelas pessoas que vivem trocando de igreja, né? Nunca está satisfeito com uma igreja. Na verdade, essa pessoa ela não está trocando de igreja, né? Ela está trocando de religião. Chega numa religião, ali tem coisas que ela tem que fazer, coisas que ela tem que cumprir e a vida dela não é transformada, a vida dela não é mudada. Aí ela sai dali, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E ela não tem nem a oportunidade de conhecer Jesus, de entender o sacrifício de Jesus por ela na cruz, porque ela vive mudando de religião ou de igreja, vamos assim dizer. E também o fato de Jesus viver em nós, através de nós, nos ajuda também a não sermos legalistas, né? A colocar fardos pesados nas pessoas que nos cercam ou que estão dentro da igreja, que a gente não carrega.
colocar práticas para aquelas pessoas que a gente não pratica. E uma coisa interessante que Paulo falou a Pedro, que poderia estar no nosso tema aqui, foi que Pedro, eu vou ler o texto porque fica mais fácil dos irmãos entenderem. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Vejam só o que estava acontecendo ali. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens, mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, que eram os espiões, eles não queriam mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinham medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Aquela situação, se você não se circuncidar, você não será salvo. Se você não observar a lei de Moisés, você não será salvo. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Você é judeu, mas você não está vivendo como judeu, você está vivendo como não judeu. Então, como é que você quer os não judeus vivendo como judeu? Então, o que ele está falando aqui é que Pedro não estava mais seguindo as regras da antiga aliança. Mas para os não-judeus serem aceitos, Pedro já estava concordando que sim, que eles deveriam serem circuncidados, que eles deveriam observar a lei para poderem serem aceitos. Vê aí a confusão? Então aqui é um bom exemplo do legalismo, né? Que às vezes a gente pode estar praticando e nem percebe. Mas o autor da revista nos exorta a termos o cuidado para com essas coisas, e a forma de termos o cuidado disso é deixarmos o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Nos rendermos, né, ao Espírito Santo, para que isso também não venha acontecer, para que nós não tenhamos atitudes legalistas para com os membros da nossa igreja, da nossa família, do nosso trabalho, e termos atitudes autênticas daquele que é cristão, que reconhece que é pecador, que sabe das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas limitações, e não vai ficar impondo ou julgando o outro pela vida do outro, pelas ações do outro, né? A pessoa legalista, ela tem esse orgulho, vamos falar assim, espiritual, né, de ficar apontando, fulano faz assim, fulano faz assado, fulano deveria fazer de outra forma e não da forma que ele está fazendo, que não é de acordo com a palavra de Deus, que não é de acordo com aquilo que Deus diz, que não é de acordo com o evangelho, mas de acordo com a mente e a cabeça daquela pessoa. Pedro, por um momento, ele foi levado por esses cristãos, entre aspas, por esses irmãos da fé, entre aspas, que não eram irmãos da fé coisa nenhuma, mas estavam ali só para perturbar. Então, por um momento, Pedro foi levado por isso aí. Até que Paulo meio que deu uma chacoalhada em Pedro. Mas o que você está fazendo, né? Você nem judeu, você não está agindo mais nem como judeu. E quer que essas pessoas que estão se convertendo ajam como judeu, como você não está mais agindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o legalismo dentro da igreja, com o legalismo nas nossas vidas, né? Se não praticamos, por que impor essa prática que às vezes nem é da vontade de Deus a outras pessoas? Então, é um alerta que nós temos aqui de Paulo, para que a graça de Deus não seja rejeitada nem na nossa vida, nem na vida das outras pessoas. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas fraquezas, e Ele sonda o nosso coração e Ele nos conhece.
Não podemos, portanto, anular esta graça bendita, porque assim fazendo seria como tornar a morte de Jesus inútil e em vão. Então, que a gente possa viver a graça de Deus na nossa vida, viver a graça de Deus e transmitir a graça de Deus também àqueles que precisam, àqueles que necessitam compreender que nós vivemos e é pela graça de Deus, não é pelos nossos esforços humanos, não é pelo nosso mérito. Amém?